Portuguesa 0, Palmeiras 1. Palmeiras estreia no ano do futebol profissional, né? Na Copinha a gente já teve um 9-0 que iguala a maior goleada da história da competição, iguala a nós mesmos, não lembro agora o ano. E amanhã a gente tem também Copinha, se eu não me engano, às 11 horas da manhã. Não pretendo fazer os vídeos desse primeiro momento, mas se o Palmeiras continuar avançando na Copinha, pretendo analisar também os jogos da Copinha. Bom, vamos falar desse primeiro jogo, ver o que a gente consegue tirar, algumas ideias, algumas coisas acho que já ficam bem claras desde o começo da temporada, né? Outras a gente vai precisar de análise jogo após jogo para tentar entender e ver se a gente enxerga evolução no time do Abel na temporada de 2026. Bom, bora para a vinheta e depois vamos conversar. Antes de tudo, eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal. Se gostam de futebol brasileiro, para além de Palmeiras, se inscrevam também nos canais que estão na descrição. O podcast do Sai Jogando, nosso canal também de vídeos, que provavelmente se tornará um canal de Santos, tá? Então, se vocês têm amigos santistas, peça para que eles se inscrevam lá, os vídeos do João pós-jogo do Santos, que ganhou hoje, né, com o gol do Gabriel Barbosa. Bom, vamos pro vídeo, né? Palmeiras ganha da Portuguesa de 1-0 lá no Canindé. Gostaria de ter ido no jogo, mas infelizmente estou ocupado aqui com os preparativos da viagem, não pude comparecer. Eu gosto bastante do Canindé. A última vez que eu fui foi na final da Copinha, que o Palmeiras ganhou, se eu não me engano, da Ferroviária, posso estar enganado. Bom, um jogo que me surpreendeu do ponto de vista do adversário, esperava menos da Portuguesa, para ser sincero. Achei um time muito bem preparado fisicamente e também organizado taticamente, então é um jogo que eu tenho mais para falar do que eu imaginaria que teria, dado que é um início de temporada já num momento tão cedo do ano, né? E o Palmeiras apresentou algumas coisas, a Portuguesa ofereceu resistência, e eu acho que a gente tem boas lições para tirar desse jogo, boas questões para falar. Bom, de saída, os destaques do jogo, eu acho que todo mundo concorda que o Larsson e o Alan foram os destaques do jogo, assim como o Marlon, que eu quero falar um pouquinho sobre ele, e o Maurício, que fez uma boa partida, apesar de que eu acho que o Palmeiras deveria vender o Maurício na primeira boa proposta, a não ser que você troque de técnico, né, e espere para ver se ele vai dar resposta com um novo técnico. Infelizmente o Maurício não ofereceu ao Palmeiras aquilo que a gente imaginava quando chegou, mas fez uma boa partida. Junto desses três, acho que são os melhores do jogo. Ainda, ao meu ver, o melhor jogador do Palmeiras no jogo foi o Larsson, junto do Marlon, mas o Larsson realmente parece um jogador diferente, né? Já demonstrava isso no tempo que passou na base do Palmeiras. Um grande acerto, mais um grande acerto da base do Palmeiras, né? Contratado junto com o Goiás. Interessantíssimo jogador, né? Pontos negativos, e são alguns: Giai, Kelvin, Jefté, Sousa, Luigi, apesar de ter feito o gol e feito uma boa partida, ele demonstra que tecnicamente ele não tem nível para jogar no futebol profissional do Palmeiras. E por isso eu espero ver bastante ele no Paulistão, para ver se a gente consegue vender ele o mais rápido possível. Qualquer coisa é lucro com o Luigi. E é uma coisa que eu quero falar também, né, um pouquinho. Acho que o Luigi e o Larsson, eles são exemplos perfeitos do que é a base do Palmeiras, né? Bom, esse, ao meu ver, são os destaques, né, positivos e negativos do time. Giai é um jogador que realmente, se você der a bola para ele, não vai sair nada. É um jogador que deveria ser proibido de passar da linha de meio de campo. É fraquíssimo construindo. Se o Abel lembrar que ele tem algo a oferecer defensivamente, ele pode ser usado numa saída de três, jogando praticamente como um zagueiro pela lateral direita, né? Fora isso, fraquíssimo, né? O Kelvin, por outro lado, é o exato oposto. Se é que ele tem algo a oferecer ofensivamente, defensivamente ele é um dos piores laterais que a gente teve nos últimos, sei lá, 10 anos, não sei. É muito fraco, assim, não é só por erros pontuais, é que você vê que o gesto, né, o entendimento da posição é algo que ele não tem, né? A gente viu contra o River lá, a gente viu em jogos importantes da temporada passada, e hoje, mais uma vez, com um time bastante fraco da Portuguesa, né? É um jogador que oferece muito ao adversário defensivamente, né? E
a gente com esses dois jogadores incompletos na lateral direita, né? Eu vinha falando no ano passado que eu gostava do movimento justamente por eles se complementarem, mas o problema é que a gente tem visto o Kelvin piorar ofensivamente e o Jai piorar defensivamente. Em vez deles melhorarem naquilo que eles são ruins, eles pioram naquilo que eles são bons, né? Então, eu quero ver como que o Abel vai lidar com esses dois jogadores durante a temporada. É um ponto de atenção que eu não achava que a gente teria, né? Lá em 2025 eu não achava que a gente teria esse ponto de atenção. Até porque a gente tem um craque, né, um possível craque geracional na posição, que foi simplesmente descartado pelo Abel Ferreira, assim como tantos, e fez uma grande estreia pelo Atlético Paranaense. A torcida do Atlético está puta porque não tem opção de compra, né? Esse é o nível do jogador que é o Gilberto, que se não se perder na carreira, será um dos grandes laterais da geração, tá? Pode se perder? Pode, a gente sabe. Patrick de Paula, o que aconteceu, Renan, o que aconteceu, Gabriel Veron, são inúmeros os exemplos de jogadores que se perdem na carreira. Se não se perder, será um dos melhores laterais da geração. Bom, queria pontuar rapidamente, então, antes da gente ir para o campinho tático e tal, que, de fato, esse é um jogo que me pegou de surpresa, achei que teria pouca coisa para comentar, até ia falar mais da camiseta e tal, de algumas questões paralelas, aproveitar o vídeo para isso, acho que nem dará tempo, né? Falar um pouquinho, então, da questão individual e da questão da base, né? Acho que o Luigi e o Larsson, eles são exemplos perfeitos dos extremos da base. Eu defendo, desde que eu tenho canal, desde antes disso, nas relações privadas, que o Palmeiras erra, desde que o Abel chegou, na busca por jogadores no mercado. Um time que tem a base que o Palmeiras tem, não pode ficar gastando dinheiro com promessas, com jogadores jovens. Um time que tem a base que o Palmeiras tem, deve usar a base para complementar elenco e contratar jogadores que disputem a titularidade. Essa deve ser a política de contratação de um time como o Palmeiras. E aí a gente ouve muitas defesas do projeto de hoje, falando que a base não te garante estabilidade, que a base demora para dar certo no profissional, que a base não tem físico para isso, que a base isso, que a base aquilo, e eu concordo em 90% dos casos. Mas quem fala isso não assiste, eu garanto, não assiste o Sub-20 Sub-17 do Palmeiras, não assiste Copinha, não assiste a base do Palmeiras. A base do Palmeiras, tecnicamente, ela é mais evoluída do que qualquer jogador profissional Sub-24 da América Latina, tá? De forma geral, é claro que aí a gente teria que analisar jogador a jogador, mas de forma geral, e isso são palavras que não são minhas, são palavras do JP Sampaio, as quais eu subscrevo, certo? Jogadores da base do Palmeiras, jogadores Sub-20 do Palmeiras, têm mais técnica, mais consciência tática e mais QI de futebol do que qualquer jogador Sub-24 da América Latina, certo? Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista físico, a base do Palmeiras é um fenômeno. Você não vê jogadores Sub-20 ganharem uma disputa com nenhum jogador Sub-20 do Palmeiras. E quando esses garotos vão para o profissional, eles perdem trombadas com zagueiros, o que qualquer atacante perde, né? Qualquer atacante veloz perde, independente de Sub-20 ou de profissional. O único ponto de atenção que o físico exige ao passar da base para o profissional é a intensidade do jogo. E isso não tem a ver só com Sub-20 e profissional. Eu garanto para você, assim, eu não tenho a menor dúvida de que se você pegar o Sub-20 do Palmeiras e colocar ele para jogar o profissional da MLS, ele não vai sofrer em nada em relação à intensidade do jogo. Porque o Sub-20 do Palmeiras tem nível técnico e nível físico para jogar profissional em várias ligas pelo mundo, inclusive Argentina, Uruguaia, Paraguaia, Norte-Americana, algumas ligas secundárias até da Europa. O Sub-20 do Palmeiras tem condições de jogar tecnicamente, fisicamente e taticamente. Quando a gente fala do futebol brasileiro, ele está um passo à frente, isso é fato. Agora, quando você pega jogadores dessas ligas, você vai ter o mesmo processo de adaptação, porque assim como o Sub-20 do Palmeiras, jogadores da MLS, jogadores da Argentina, jogadores do Uruguai, do Paraguai e de ligas secundárias ou terciárias da Europa sentirão o aspecto físico ao jogarem o futebol brasileiro. E esse é o caso de Sousa, apesar de estar na Premier League antes de vir, esse é o caso de Facundo, esse é o caso de Emiliano Martinez, que jogava na Dinamarca, esse é o caso até do Aníbal Moreno, que jogava na Argentina e não conseguiu corresponder o que a gente imaginou a longo prazo no Palmeiras. Esse é o caso até de jogadores que jogam até no Brasil, mas que tecnicamente não conseguem corresponder com uma base.
É o caso do Maurício. Maurício é um grande jogador, acho um bom jogador, jogador de seleção de base, jogou muito bem no Internacional, mas quando chega no Palmeiras não consegue oferecer mais do que um jogador da base do Palmeiras. Não consegue jogar mais e nem em intensidade, nem em qualidade do que um Larson, do que um Alan, né? Do que eu tenho certeza do que um Riquelme Felipe ofereceria a esse time do Palmeiras. Então, assim, é importante pontuar que o porquê que eu falo isso não é qualquer base, é a base do Palmeiras que oferece capacidade de compor elenco com qualidade, intensidade e com QI de futebol. E por isso eu coloquei um asterisco na contratação do Marlon Freitas que eu vou abordar rapidamente ainda nesse vídeo. Quando a gente fala do Luigi, ele é o contra-exemplo. O Luigi é aquele jogador que foi muito bem na base e realmente foi muito bem jogando em dupla de ataque com o Thales. Eu acompanhei o desenvolvimento do Luigi, é um jogador que veio jovem para o Palmeiras. Porém, quando ele vai para o profissional, ele não oferece aquilo que ele ofereceria, aquilo que ele oferecia na base. E isso vai acontecer. E em todas as bases isso vai acontecer mais do que o contrário. No Palmeiras é o contrário, acontece mais o jogador se adaptar, acontece mais jogadores que não ofereciam na base oferecerem no profissional. É o caso do Alan, que sempre foi um ótimo jogador, diferente do que o Abel tenta colocar na mídia, mas nunca se mostrou um fora da curva, um Estevão, um Hendrick. E no profissional ele joga no nível desses moleques, né? Então, assim, o Luigi é o contra-exemplo. E é um contra-exemplo que corrobora o meu argumento. Por quê? Quando você tem um Luigi subindo da base para o profissional e dando errado, um Thales subindo da base para o profissional e dando errado, o que você tem é lucro. Veja, você pega um Luigi, ele ganha por volta de 50, 100, 200 mil reais por mês no máximo, tá? Você não paga por ele direito de transferência, direito de... esqueci a porra do nome. Você não paga nada por ele para tê-lo no time profissional. Você apenas assina um contrato profissional com esse moleque. Aí ele chega lá e ele tropeça na bola, ele não consegue jogar. No pior dos casos, você vai emprestar esse moleque para outro time e no pior dos casos, ele não vai te dar nenhum lucro. Você vai ter pagado pouco salário por ele e ele vai sair de graça do Palmeiras. Esse é o pior dos casos. Nesse caso, o que acontece é que o prejuízo é o salário que esse garoto ganhou, que é baixíssimo em comparação com o jogador profissional, durante o pouco tempo que ele esteve no profissional. E, claro, o tempo investido em desenvolver esse jogador na base, o que é o risco absolutamente natural de um projeto de base. O Palmeiras, inclusive, quase não perde nesse sentido, porque a maioria dos jogadores da base do Palmeiras chegam ao profissional e vão jogar em outros times. O Palmeiras tem jogador da base jogando em vários times do Brasil e em vários times fora do Brasil, né? Aqueles que não conseguiram se desenvolver no próprio Palmeiras ou em alto nível em outros times como Estevão, Hendrick, enfim, né? Então, quando a gente pega o Luigi, a gente compara ele, por exemplo, ao Navarro, ao Bruno Rodrigues, a esse tipo de jogador, ao próprio Facundo Sousa, certo? Jogadores jovens, não é o caso do Bruno Rodrigues, que vêm para o Palmeiras pagando passe pelo jogador e altos salários, tá? No mínimo, esses jogadores ganham 3 vezes mais do que um jogador que sobe da base. Quando o Luigi dá errado, no pior dos casos, o Palmeiras sai no 0-0. Não pagou nada por ele, não recebeu nada por ele, pagou um salário baixíssimo para o jogador que não faz cócegas nos cofres do clube. Quando um jogador como Navarro dá errado, quando um jogador como Bruno Rodrigues dá errado, como Sousa dá errado, como Facundo... Caramba, tô ficando maluco já. É começo de ano e já tô esquecendo o nome dos caras, fudeu, né? Como o Facundo dá errado, você tem em xeque um investimento na base dos 10 milhões de euros para Facundo e Sousa, 10, 15, na base de 5, 3 para Bruno Rodrigues, para Navarro. Você coloca em xeque esse investimento, tendo que vendê-lo, garantir uma venda que, no mínimo, te deixe no 0-0 em relação ao investimento de passe. Contudo, o tempo que você levou com esse jogador no seu elenco, você estava pagando entre 300, 600, 1 milhão de reais por mês a esse jogador. Então, quando o Palmeiras aposta em jogadores jovens,
ele corre o risco sempre, e tem sido assim, tem garantido prejuízo ano a ano ao clube, que a base, de forma alguma, vai garantir prejuízo. Né? Então, no pior dos casos, utilizar a base para compor o elenco te garante um 0-0 do ponto de vista financeiro. Na média, esse jogador vai te garantir um lucro relevante. Thales subiu, não jogou quase nada no Palmeiras e foi vendido, se eu não me engano, por 8 milhões de euros. Esse é o nível da base do Palmeiras. Um garoto que não dá certo te dá um lucro de 8 milhões de euros. Um jovem argentino, paraguaio, e nada contra esses garotos, mas eles não estão no nível dos garotos de JP Sampaio, eles custam entre 6 a 15 milhões de euros. Esse jogador, se ele não apresentar futebol no Palmeiras, ele vai te dar prejuízo de salário e de passe. E geralmente é o que tem acontecido. O que o Sousa apresentou de futebol até agora no Palmeiras? O que o Facundo apresentou de futebol até agora no Palmeiras? Eu sempre coloco asterisco. Jogadores chegam no Palmeiras e jogam pior com o Abel Ferreira. Fato. Agora, quando você investe todo esse dinheiro nesses jogadores, sendo a base que você tem, você mostra que o projeto de futebol do Palmeiras é amador. Enquanto você tem um projeto de base profissional, você tem um projeto de profissional amador, certo? Eu queria pontuar isso e chegar no Marlon Freitas, que é um jogador bom, ninguém discute a técnica, a qualidade do Marlon Freitas. Agora, é o tipo de jogador que serve para o Palmeiras? Porque hoje fica claro a intenção do Abel Ferreira, até pelas palavras dele mesmo no pré-jogo, de que a intenção é que ele venha para o lugar do Aníbal Moreno, como um 5, certo? Isso é um problema de saída? Não. O Marlon Freitas tem condições de jogar como 5 num time de associação e de posse de bola, com um meio-campo compacto e bem povoado. Esse é o caso do Palmeiras? Marlon Freitas de 5 num time espaçado, certo? Sem um 8 ou um 5 intenso do lado dele, tendo que fazer marcação individual, transição rápida, tanto defensiva quanto ofensiva, vai dar certo? Eu duvido, certo? Ou o Palmeiras muda a forma de jogar, que não é o que mostrou hoje, ou o Marlon Freitas de 5 será um erro. Dito isso, grande jogo do Marlon Freitas, que é um jogador de grande técnica, de ótima técnica, um grande acerto do Botafogo, que foi trazer ele lá do Atlético Goianiense quando caiu. Mais um bom jogador, que vai oferecer ao Palmeiras, na composição de elenco, qualidade para a posição. É necessário ver, porém, se o Abel vai saber utilizá-lo da forma correta, certo? Bom, vamos para o campinho para a gente falar um pouquinho mais sobre o jogo. Bom, como quase sempre, estou vendo o campinho pela primeira vez com vocês aqui para a gente analisar. Acho importante fazer isso, né, porque eu acabo o jogo, eu ligo a câmera para gravar e falo primeiramente sobre as minhas impressões de campo, para depois a gente analisar a tática. Acho importante fazer isso para que a análise do jogo, né, do campo, não seja influenciada pelos números e pelo campinho, e sim o contrário, porque o campo ele é soberano, certo? E o campinho, a tática, o número, né, a tática numérica, tá? A tática do campinho, ela tem que ser analisada a partir da análise do jogo, certo? E não o contrário. A gente não pode analisar o jogo segundo as estatísticas, certo? Essa pelo menos é a minha forma de ver o futebol. Bom, Palmeiras e Portuguesa, como vocês sabem, a escalação, né? A gente teve Giai e o Jefté, que se machucou, além do Facundo, que também se machucou no treino, né? Então a gente já tem na primeira partida duas lesões. Nossa, gente, tá difícil lembrar as palavras. A gente tem duas lesões, Jefté e Facundo, esqueci o nome da lesão, tá difícil, né? Vocês estão vendo que eu já tô começando bem o ano, né? E a gente vai ter lá depois a entrada do Bruno Rodrigues, né, no lugar do Luiz, que também não apresentou grande coisa. Mas o mais interessante é a entrada do Kelvin no Jefté, que jogou praticamente metade do tempo, na metade do jogo, e jogou muito mal, ao meu ver. Quero saber de vocês. O Giai foi colocado lá na esquerda, porque o Piquerez não estava disponível para jogar esse jogo. E depois a entrada do Andréas Pereira no Alan. Acho que essas são as duas mais significativas, justamente porque o Andréas Pereira vai jogar mais avançado com o Marlon Freitas em campo. Acho que essas são as duas questões mais importantes, né, do segundo tempo. Mas eu não vou falar muito disso, porque eu quero ver melhor isso nos próximos jogos. Quero ver Andréas e Marlon juntos desde o começo do jogo, né? Não com um jogador a menos do outro lado. Eu quero ver contra um time inteiro, como por exemplo na quarta-feira, contra o Santos. Aí a gente vai poder ter um pouco mais de noção do que o time tem a oferecer com o Marlon jogando de 5.
Bom, quando a gente vem aqui para o jogo, a gente tem Murilo, certo? Marlon Freitas de 5, é bom pontuar. O Giai aqui, é importante isso daqui, né? Por que ele está aparecendo aqui no meio? Porque ele jogou metade do jogo como lateral esquerdo, metade como lateral direito. Então, essa posição média do Giai, ela é absolutamente falsa, tá? O Giai a gente vai ter que desconsiderar aqui, certo? Jefté pela esquerda, o Benedetti, que fez uma partida até segura, achei razoável. Vocês sabem que eu não sou fã do Benedetti, acho o pior zagueiro da geração dele. Isso não é demérito, é porque a gente teve muitos bons zagueiros na geração dele, como Naves e Vitor Reis. Sousa pela esquerda, Alan pela direita mais avançado, Luigi como 10, Maurício como, Luigi como um 9, Maurício mais como um 10, Larsson como um 8, certo? E Marlon Freitas como um 5, Larsson jogando na posição que é a dele. Acho importante que ele faça essa função. E mostrou o jogador que ele é, a pré-assistência que ele dá no gol do Palmeiras, mostra o nível do Larsson, né? Um jogador realmente absurdo, né? Absurdo. Inclusive, olha, eu não duvidaria se a gente terminasse essa temporada, se é que o Abel teria culhão para isso, com uma dupla de volantes com Luiz Pacheco e Larsson de 8, tá? Não duvidaria que a gente terminasse essa temporada com essa dupla titular, mais Andréas Pereira e mais um meio-campista, né, tendo 2 jogadores lá na frente. Eu não duvidaria, porque esses moleques jogam muita bola e esse é o nível da base do Palmeiras, certo? Importante pontuar. Marlon Freitas fez um grande jogo. E para ele fazer um grande jogo, era importante que o Larsson se associasse com ele para que ele pudesse ter a opção do passe curto e do passe longo. Tendo como passe longo a entrada do Sousa, que é um jogador de velocidade, e do Alan do outro lado para receber essa bola, certo? Então, funcionou. Contra a Portuguesa, no primeiro jogo da temporada, tendo Alan e Sousa abertos e tendo Larsson como um jogador associativo ao seu lado. E o Maurício fazendo uma boa partida. Isso tudo eu estou falando do aspecto ofensivo, porque eu quero tocar o aspecto defensivo já já. A gente tem o Luigi fazendo uma boa partida do ponto de vista tático, porque tecnicamente ele tropeça na bola, é difícil de assistir o Luigi jogando, e espero que ele continue, ele possa fazer boas partidas táticas mais uma vez, para que ele possa ser vendido, porque no Palmeiras ele não tem condições de jogar, infelizmente, certo? Maurício, uma boa partida, e aqui é importante pontuar também de que modo que ele conseguiu fazer uma boa partida. Tendo do lado direito, ao lado direito dele, o Alan complementando a sua função como 10. O Maurício sabe jogar vindo da direita para a esquerda, mas sendo mais um 10 do que um meia pela direita. E ele conseguiu fazer isso quase que na função do Flaco, um 10/segundo atacante, né? Se associando tanto com o Luigi quanto com o Alan, recebendo a bola lá do Larsson. Boa partida de todos esses, eu gostei bastante desse quarteto. Marlon Freitas, Maurício e Alan. O Sousa, taticamente uma boa partida. Correu bem, se posicionou bem em campo, fez os movimentos certos, mas tecnicamente, cara, olha, eu esperava muito mais do Sousa, viu? E não esperava muito. Então, assim, problemático, tá? Olha, difícil, tá? Difícil. Espero que eu esteja errado, mas me parece um erro maior do que eu imaginava o Sousa. Jefté, jogador que eu venho defendendo aqui, mais uma partida ruim contra um time tecnicamente muito fraco da Portuguesa. Giai, péssimo também. Tecnicamente a gente já sabe o que Giai tem a oferecer, mas cara, nossa, é preocupante, viu? É muito preocupante o nível de consciência tática, de posicionamento, sabe? De entender o que fazer em cada momento do jogo desses jogadores de Giai, de Jefté, do Kelvin, que ofereceu várias oportunidades à Portuguesa no segundo tempo. Olha, as laterais serão um problema nesse time do Palmeiras, e já dá para cravar isso desde o primeiro jogo da temporada. É triste, mas dá para cravar que as laterais serão um problema. A não ser que o Piquerez volte jogando um absurdo, né, e ele não joga isso desde 23 ao menos, vai ser um longo ano para as laterais do Palmeiras. Murilo, mais um jogo ruim do Murilo, né? Entregando muitas vezes oportunidades à Portuguesa, mas aí a gente entra na questão tática defensiva. Palmeiras, desde 2023, oferece os mesmos problemas.
falta de povoamento na frente da área, deficiência na marcação da bola aérea defensiva, falta de velocidade e organização na transição defensiva, falta de povoamento no meio de campo no momento de transição defensiva. E tudo isso a gente já vê há 3 anos, estamos indo para o 4º ano consecutivo com os mesmos problemas táticos defensivos. A bola aérea defensiva, gente, é um desastre. A gente sofreu no jogo contra a Portuguesa, com todo respeito à Lusa, mas não dá. Se a gente sofreu na bola aérea defensiva com a Portuguesa, mas era o time misto, foda-se, meu irmão, foda-se. O time pode ser um misto, pode ser reserva, pode ser titular. O técnico treina todo mundo taticamente. O time não pode se desorganizar dessa forma, defensivamente, contra a Portuguesa. Não dá para o Murilo e o Benedetti não conseguirem se organizar defensivamente para não deixar que a Portuguesa finalize jogada após jogada com a cabeça dentro da área do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, um goleiro de 2 metros de altura, não pode deixar a pequena área e o espaço na frente da pequena área livre para os jogadores cabecearem. Não dá. É o primeiro jogo da temporada? É o primeiro jogo da temporada, mas esses detalhes, eles não dependem de época de adversário, porque eles mostram deficiência tática. A deficiência tática, ela independe do seu adversário, ela independe de físico, porque ela demonstra que você não sabe ocupar os espaços. Ela demonstra que você não está perdendo porque o cara colocou na frente e você não alcançou porque seu físico não está 100%. Ela demonstra que você não está sabendo se posicionar. E isso independe de time, isso independe de momento da temporada. Isso me deixa extremamente assustado pro que vem à frente. Porque há 3 anos o Palmeiras mostra os mesmos problemas e a gente não teve atenção a esses problemas entre o final da temporada passada e o começo dessa temporada.